informações do emprego. Aliás, essas informações todas estão disponíveis no itapuãonline.com. Se programe. Amanhã começam os cursos de graça do Sim, de qualificação. No Itapuã Online você vai embaixo, no finalzinho da página, você vai ver os vídeos todos. Todos os jornais aqui da emissora, você pode assistir novamente. Agora, está assistindo agora, fique atento, porque na hora da entrevista, para não deixar o nervosismo, a tensão, a ansiedade atrapalharem, o que se deve fazer? É o que a gente vai saber agora. Gabriel, quem é que está com você aí? Quem está comigo, Daniela, é a Fátima Verena. Ela é a supervisora de psicologia do Sim. Fátima, me diz uma coisa, para este momento aí crucial, que é o momento da entrevista para conseguir, seja o primeiro, seja outro emprego, o que é que não pode ser feito de maneira alguma, por exemplo? Bom dia. Bom dia a todos. A primeira coisa que não pode ser feita é a pessoa se preocupar um pouco com a roupa, né? Então, a pessoa tem que ir com uma roupa formal, não pode ir com roupa apertada, curta. Tem que se preocupar também com a sua argumentação no processo seletivo, no momento da entrevista. A pessoa tem que aproveitar aqueles poucos minutos que tem com o entrevistador para argumentar da melhor forma possível e mostrar que tem sim a qualificação, a competência exigida para aquele cargo. Demonstrar segurança é outra coisa fundamental. Muitas pessoas ficam em dúvida quanto à questão do olhar. Encarar o entrevistador, não encarar. Como é que deve ser tratado o olhar no momento da entrevista? Sim, a pessoa tem que manter um contato visual com o entrevistador. Ou seja, ela não pode ficar desviando muito o olhar do entrevistador. Mas também não precisa manter aquele olhar tão fixo. Às vezes ela pode estar olhando um pouco para o lado, mas procurar sempre olhar para aquele selecionador. Se preocupar também com o tom de voz. A pessoa precisa apresentar um tom de voz nem tão alto, nem tão baixo, e falar com certa dicção, fluência, para que o outro entenda o que ele está dizendo. Verena. Sim. Bom dia, desculpa, Bom Gabriel, te dia. interromper. Algumas pessoas colocam em seus currículos habilidades que não têm, ou coisas que não fizeram. O que significa isso numa entrevista? Isso é um dado que não pode ser feito. A pessoa tem que colocar no currículo ou tem que informar para o entrevistador o que tem de curso, o que já teve de experiência profissional. Por que não pode ser feito isso? Porque a pessoa vai checar. A empresa vai estar checando aqueles dados se são verdadeiros ou se não são. Caso não seja, então essa pessoa não vai ser selecionada para aquela vaga de emprego. Gestos, por exemplo, Verena, no momento da entrevista a pessoa às vezes vai vestida de forma adequada, olha para o entrevistador, mas chega já de braço cruzado, coloca a bolsa em cima do colo. Esses gestos também comunicam alguma coisa? Como é que o gestual deve estar nessa hora? Certo. A pessoa pode estar, sim, gesticulando, mas é claro que não pode estar fazendo muitos gestos, porque isso é interpretado com uma certa ansiedade, nervosismo para aquela outra pessoa que está observando. É possível que faça, sim, alguns gestos, mas que não mantenham sua apresentação toda com gesto. Verena, mais uma pergunta. Na verdade, a gente recebe muitas perguntas através do blog. O que é uma roupa adequada? Aqui na Bahia a gente tem um conceito assim muito pessoal, cada pessoa acha que uma coisa é adequada. Então, uma roupa, por exemplo, uma mulher, calça jeans, blusa, manga 3/4, está adequado, tá correto para uma entrevista de emprego? Sim, uma calça e com uma roupa que não seja decotada nem apertada está correto. Geralmente a gente dá a dica que a pessoa vai para uma seleção da mesma forma que ela trabalha. Então, ela não pode ir para uma seleção com a roupa curta, com a roupa decotada ou muito apertada, já que ela não trabalha dessa forma. E para um homem, o que é adequado? O homem também mantém uma calça, uma blusa social ou uma blusa mais fechada, não muito colorida, e procurar não usar boné, sandálias e sempre manter a barba feita, né? A higiene pessoal. Mascar chiclete, jamais. Jamais. Assim também como não atender celular durante a seleção. E nem usar gírias. Isso, se preocupar sempre com a linguagem, com a sua comunicação. Não pode estar usando gírias, não pode estar errando em algumas palavras, que é o que a gente verifica também muito lá no Sim. Por isso, o Sim também oferece algumas oficinas, né? Assim, de português, oficinas de telemarketing, como elaborar um currículo, dentre outras oficinas para qualificar esses candidatos num processo de seleção. Mais uma pergunta, o aperto de mão, como é que deve ser? Porque muita gente acha que tem que apertar a mão com segurança, com suavidade. Qual é a medida aí para não demonstrar o tal do nervosismo? É um aperto de mão normal, né? Assim, que não precisa ser nem tão apertado, mas também nem tão folgado. Mostrar que você está segura, que aquilo que você quer, aquela vaga de emprego, é a que você pretende estar sendo empregada. Voltando à questão da roupa, que a primeira impressão ela marca
muito fortemente. Muitas pessoas, essas dicas são fundamentais, mas muitas pessoas às vezes acabam pecando pelo excesso. Vão preocupadas demais em se vestir bem e ao invés de vestir apenas uma roupa social, vai para buscar algum cargo e bota um paletó, vai com um taê. Também existe esse limite, também tem que ser observado de até que ponto se deve ir. Claro, você não precisa ir de paletó, não precisa ir com uma roupa muito formal, se esse não é o cargo que você vai utilizar essas roupas. Então é a mesma dica que eu dei anteriormente. Você vai para um processo de seleção com a mesma roupa que você usa no trabalho. Ok. Me diz uma outra coisa que a gente sempre ouve essa dúvida das pessoas quando elas estão conosco e perguntam sobre a questão do emprego. A pessoa deve se demonstrar no momento muito disponível para o emprego, ela deve falar que ela se disporia, por exemplo, a ceder um pouco mais. Como é que deve ficar essa questão de deixar claro para o entrevistador, eu estou disposto a negociar, mas sem parecer desesperado? Certo. A pessoa tem que ser sempre verdadeira, falar aquilo que sabe que pode cumprir no final do processo seletivo. Então ela pode dizer sim, que está disponível para negociação, mas se isso for verdade, se no final do processo a gente identificar que essa pessoa consegue negociar aquela vaga. E isso não vai parecer que está desesperada. Isso é comum a gente ver nos candidatos por conta do mercado de trabalho. Nunca é demais repetir uma dica que a Adriana sempre dá, que a Daniela já lembrou agora mais cedo. Em nenhum dos assuntos, mentir jamais, não é? Jamais. Não pode mentir, porque isso a gente verifica bastante e é motivo de reprovação no processo seletivo. Como é que faz, então, para se inscrever nos cursos de vocês, para participar, para ter essas dicas, quem quiser ter maiores informações? Isso, pode procurar o Sim do Comércio, ou Boca do Rio, Cajazeiras ou Cabula, que a gente dá maiores informações. Mas a gente tem oficinas para telemarketing, como elaborar currículo, postura profissional, português e informações para o trabalho. Obrigada, Verena. Lembrando que as oficinas começam amanhã. Cada uma delas tem 25 vagas disponíveis. Então, corra e não minta. Você entendeu o que ela está falando na entrevista? Ser natural. Não precisa dizer o que você não é. Não precisa fazer o que você não faz. E nem precisa prometer o que você sabe que você não vai poder cumprir. Sabe? Se você fizer bem o que você sabe fazer, já está de bom tamanho. Se você mente no primeiro dia ou na primeira entrevista, quem é que vai confiar em você? Então não inventa, não. Eu sei fazer, até aqui, mas sei fazer bem. Tá bacana, viu? E boa sorte pra você. Agora, cadê o trânsito? Será que quem tá no trânsito tá com boa sorte ou não, hein, Felipe Brandão? Cadê você no helicóptero? Pois é, Daniela, pois é. Quem está no trânsito aqui por essa região do Costa Azul, Jardim de Alá, que você vê imagens ao vivo agora, são 8 horas e 3 minutos. Por essa região, o motorista que está no trânsito está tranquilo, viu, Daniela? Por enquanto aqui, o trânsito segue sem nenhum tipo de transtorno. Você pode observar aí na região de Jardim de Alá, quem está indo sentido aeroporto, o trânsito vai fluindo tranquilamente. E também, quem está indo sentido comércio, já dá os carros já começam a se apertar, até porque ali na frente tem uma sinaleira. Mas vale destacar, Daniela, que na semana passada a gente mostrou aqui um gelo baiano que estava bem ali, próximo ali, já naquele entroncamento, naquele encontro de carros, para quem está saindo ali da Magalhães Neto. Vou pedir aqui para o nosso cinegrafista mostrar. Tinha um gelo baiano ali, esse gelo já foi retirado, esse gelo baiano que ia até mais lá embaixo, isso acabava dificultando um pouco mais o trânsito, porque você vê aí que quem está vindo de um lado da orla se encontra com quem está vindo do outro lado da orla. Isso também acaba atrapalhando o trânsito. Mas nessa região é sempre movimentado mesmo agora nessa hora da manhã, Daniela, até porque tem muitas sinaleiras nessa região. Mas aqui, o motorista que vem pela orla de Salvador e quiser, por exemplo, seguir para a Avenida Paralela, sair da orla e seguir para a Avenida Paralela, pode seguir aí a Magalhães Neto, é o lado direito da sua tela, que está bem tranquilo, o trânsito vai fluindo com tranquilidade, Daniela. Muito obrigada, Felipe Brandão. Esses blocos de concreto, conhecidos aqui como gelo baiano, realmente atrapalham demais, muitas vezes, o trânsito. Aqui na Vasco da Gama, recebi a denúncia, até porque ela passa todo dia também, de que eles colocaram esses blocos de concreto. Só que ao invés de ajudar, o órgão de trânsito acaba atrapalhando e as pessoas ficam sem saber o que fazer, não é? Que tal uma consulta à sociedade, à comunidade? Imagens ao vivo, 8 horas e 5 minutos. Aí vem da Magalhães Neto, essa via da direita. Quem vem da Orla, fazendo retorno para ir para Manuel Dias da Silva, Avenida da Pituba, aqui em Salvador, vai encontrar o trânsito desse jeito agora. Daqui a pouco, uma entrevista com o Dr. Jorge Valente, é ginecologista, sobre incontinência urinária.
Você sabia que incontinência urinária precisa de tratamento? Só que muita gente fica constrangida, as mulheres são as mais atingidas. Então, daqui a pouco, uma entrevista ao vivo com o doutor. Se quiser, 3486-3135. Mande sua pergunta para cá, que ele responde, viu? E também o vandalismo. Ô, meu filho, minha filha, tenha paciência. Não quebre as coisas, não. Você quebra na sua casa, quebra. Então, por que quebra na praça? A Prefeitura de Salvador, sabe quanto é que gasta, em média, por mês? 100 mil reais. Sai do bolso? Teu, meu, do próprio vândalo. Isso só para recuperar praças por causa do vandalismo. O dinheiro é muito maior. Daqui a pouco uma reportagem completa. Agora eu quero as imagens da externa, por favor, para saber como é que está o trânsito. Antes da gente ir para um brevíssimo intervalo, 8h06. Essa é a imagem do nosso link móvel, passando no trânsito de Salvador, que a avenida é essa, sentido Iguatemi. Esse é o movimento nesse momento. Daqui a pouco, Felipe Brandão e Vinícius Cunha vão mostrar para você. E agora a Avenida Garibaldi, com imagens da torre da TV Itapuã. Trânsito já bastante intenso, viu? Início de semana com trânsito intenso em Salvador. Quase 800 mil veículos circulando. E para fechar o bloco, 8h06, imagens do helicóptero mostrando a orla ao vivo. Olha aí como está a orla. Trânsito intenso, sentido centro. E mais tranquilo, sentido aeroporto. Aí região do Costa Azul, Jardim de Alá. Daqui a pouquinho a gente volta no maior jornal da Bahia, ao vivo, para você.